Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, enfim, começa a tramitar de verdade a proposta de emenda à Constituição que apresentamos em março de 2019, para conferir celeridade ao processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também para garantir maior oxigenação à principal corte judicial do país. Atendendo a sucessivos apelos de nossa parte, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador, nosso amigo Davi Alcolumbre, designou hoje a relatora para a emenda, que tramita com o número 16 de 2019, que será a senadora, Tereza Cristina, parlamentar de incontáveis méritos, que já foi deputada por vários mandatos, líder partidária e antes do Senado foi ministra da Agricultura, com excelente gestão. Ela é praticamente uma unanimidade aqui nesta casa. Nossa emenda estabelece, em primeiro lugar, prazos máximos para indicação pelo presidente da República, a apreciação pelo Senado Federal e a respectiva nomeação por aquela autoridade. O nosso objetivo é evitar que cargos permaneçam vagos por tempo indeterminado, como aconteceu com a nomeação do André Mendonça e até do próprio Flávio Dino. Garante, assim, maior eficiência da Corte Suprema em seu funcionamento regular, sem períodos longos de sobrecarga de trabalho dos ministros, como infelizmente já ocorreu em diversas oportunidades. A proposição também fixa mandatos de 8 anos para o ministro do Supremo Tribunal Federal, vedada a recondução. Nossa experiência revela que o modelo atual, inspirado no modelo norte-americano, merece ser aperfeiçoado para instituir mandato fixo e temporário aos membros da Suprema Corte, a exemplo do que ocorre em cortes constitucionais europeias, como o Conselho Constitucional da Alemanha, da França, da Itália, o Tribunal Constitucional de Portugal e o Tribunal Constitucional da Espanha. Portanto, não é nenhuma jabuticaba. Dessa forma, evita-se que haja prazos muito distintos de permanência para cada ministro, a depender da idade de ingresso na Suprema Corte, além da possibilidade de ocorrer, em curtos intervalos de tempo, mudanças significativas na sua composição, o que pode gerar súbita modificação de entendimentos jurisprudenciais já consolidada e consequente insegurança jurídica, que é o que nós estamos vendo agora. Ademais, a renovação planejada do Supremo Tribunal Federal, além de não ferir a prerrogativa de independência do Poder Judiciário, constitui forma legítima de controle político da Suprema Corte e adotado com sucesso, como falei, por boa parcela de países europeus. Atualmente, no Supremo Tribunal Federal, ministros que tem agora atualmente podem permanecer vão permanecer até 28 anos, ou pode permanecer até 28 anos no cargo. O equivalente, olha só, pode parecer não é nada, mas equivale a 7 mandatos de presidente da República. Ou, em outro caso, a ficar por 33 anos, 8 mandatos presidenciais, quando se casam longas permanências com posturas judiciais polêmicas, a questão se agrava. Mais ainda, o poder conferido pelos tempos quase indefinidos de mandato tende a permitir oscilações nas posturas de ministros. Já tivemos a possibilidade de examinar desta mesma tribuna, aqui, já falei durante 5 anos, as súbitas mudanças de entendimento dos titulares de cargos no Supremo, que nós apelidamos de cavalos de pau jurídicos, que se tornam fonte de insegurança jurídica, tudo o que não se deseja de uma Corte Constitucional. Só no caso de prisão em segunda instância, esse atual Supremo Tribunal Federal já mudou de voto 6 vezes. 6 vezes. Por isso é que propusemos, em nova redação do artigo 101 da Constituição do Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros, escolhido dentre cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Notável saber jurídico, reputação ilibada, como hoje. Continua como hoje a escolha. É prerrogativa do presidente da República também a escolha. É prerrogativa do Senado sabatinar. E eu gostaria de registrar a esse respeito que 6 dos atuais 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já defenderam a adoção de mandatos fixos. E, portanto, também não é novidade, não pode ser considerado retaliação, porque não serve para esse ministro. E 6 dos 11 já na sabatina, presidente veneziano, se disseram favoráveis à fixação de mandatos.
Houve até os que, como parlamentares, apresentaram propostas. Foi o caso do ministro Flávio Dino. Ele apresentou uma proposta de mandato fixo de ministros por um período de 15 anos. Na PEC, nós estamos propondo medidas com o objetivo de assegurar o cumprimento de prazos para o enchimento de cargos vagos, impedindo, como citamos, que ocorram períodos longos em que o Supremo se prejudica pela dificuldade de fazer frente à sua volumosa carga de trabalho. Caso o presidente da República não proceda à indicação em 30 dias, o Senado o fará. E o Senado tem até 120 dias para sabatinar, aprovar ou não. E mandando para o presidente da República, ele teria 10 dias para sancionar. Aliás, nem precisa, porque senão, aliás, precisa, mas se não fizer, o Senado o fará. São essas modificações que a gente traz nessa PEC. Agilidade na escolha, agilidade na ocupação do cargo e também na fixação de mandato. Dessa forma, no texto que propomos, a indicação do ministro do Supremo Federal será feita pelo presidente da República no prazo de um mês, surgimento da vaga, decorrido esse prazo, nós o faremos. Eu tenho plena confiança, presidente veneziano, na competência da senadora Tereza Cristina para avaliar essa proposta. Ela foi convidada há algum tempo, pediu tempo para pensar e decidiu assumir essa responsabilidade. E da mesma forma, tenho absoluta convicção de que, aprovada essa emenda constitucional, trará o aperfeiçoamento do nosso Supremo Tribunal Federal, facilitando a renovação, a redução das polêmicas que frequentemente prejudicam os julgados e, enfim, a garantia de segurança jurídica. No começo, quando eu apresentei em 2019, me acusaram de revanchista. Era revanchista. E nunca foi, porque depois de aprovada, essa lei só servirá para aqueles ministros que serão indicados pós-lei, que será daqui a um ano. Eu acho que é o próximo presidente, sim, que vai ter essa prerrogativa de indicar. Não é revanchismo, é necessária. E, particularmente, o sentimento que me fez apresentar essa PEC, também em cima do comportamento de alguns ministros, que perderam a noção do que é ser um ser humano comum. Alguns ministros se julgam semideuses. Tenho dito muito isso aqui. E dito sempre, repetido sempre, senador veneziano, que a sede do Supremo Tribunal Federal não é o Olimpo. Que os seus ocupantes não são semideuses, como é no Olimpo. São pessoas comuns, normais, estudiosas, que foram guindadas, nomeadas juízes para fazer parte de uma corte e chega lá e esquece do que pregaram, principalmente do que disseram, do que se comprometeram aqui na sabatina no Senado, fazendo totalmente o contrário. E tendo só um mandato de 8, 10 anos, eu sei que eles saberão se portar, porque eles terão logo início, meio e fim. E esse fim o trará de volta aos shoppings, aos supermercados, aos aeroportos, porque hoje, ministro, quando sair, vai para Portugal e vai para Nova York. Essa medida é salutar e será boa para as novas gerações. Nós não vamos mais usufruir dela, mas as novas gerações certamente usufruirão. E o Supremo Tribunal Federal voltará a ser, como merece ser, a instituição de respeito indispensável para o funcionamento da nossa democracia. Obrigado, presidente. Obrigado, querido, estimado senador Plínio Valério. Eu queria fazer rápida observação e acho, sem adentrar ao mérito ou sem ter definido em mente sugestão temporal, mas penso que nós não devamos, como casa legislativa, estabelecer tabus sobre determinados assuntos, sobre determinadas matérias. Por exemplo, uma dessas matérias é exatamente isso. Não nos custa fazer esse debate, não nos custa aprofundar com a sociedade, com os também estudiosos do direito, a possibilidade de termos, e eu vejo com simpatia, estabelecido mandatos também para as cortes superiores. Esse é o meu entendimento. Não tenho, se Vossa Excelência me pergunta qual seria a sugestão de um tempo razoável, não tenho, mas penso que já é oportuno discutir a questão da vitaliciedade nas cortes de justiça. Essa é a minha opinião, por isso quero lhe congratular para que nós iniciemos esse bom, né, e sólido debate, e de certo vai ser permitido com a presença de uma estimada e competente, muito equilibrada senhora integrante, Tereza Cristina.
Parabéns pela sua iniciativa. O próximo inscrito, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.